Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Nesse vídeo nós vamos concluir a história dos apóstolos. Eu peço para que vocês prestem bem atenção. Nós vamos iniciar com o Evangelho de São Mateus. Depois você confere no seu Evangelho, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 55. E ali diz que Jesus entra na sinagoga para ensinar e eles ficam admirados com os ensinamentos de Jesus. Eles dizem: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Os protestantes, eles com raiva de Nossa Senhora, que eles têm, eles acabam tirando esse texto, eles tiram o texto fora do contexto, fora desse contexto, desse capítulo, e usa como pretexto. Entendeu? Um texto fora do contexto vira pretexto. Pretexto para eles dizerem que Maria tinha outros filhos. Eu não vou agora aprofundar nesse assunto, porque vai longe, né? Mas nas Sagradas Escrituras, nós encontramos os nomes dos pais de cada um deles que foram ditos nesse Evangelho. Tá? E se Deus permitir, no próximo ano, a gente vai fazer um vídeo, né? Vamos gravar um vídeo aí, ou vários vídeos, né? Se for necessário, estudando sobre a virgindade de Nossa Senhora, sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E também os demais dogmas, né? Os demais dogmas marianos, os demais dogmas marianos reconhecidos pela Igreja, pelo magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? São Jerônimo, ele escreveu um livro, tá, que se chama O Tratado em Defesa da Virgindade Perpétua de Nossa Senhora. Tá? E nesse livro, ele combate as teses nestorianas, da heresia nestoriana. E nessa heresia, tá, nestoriana, que era o Nestor, tá, ele diz que Nossa Senhora não é virgem. E nesse livro, ele que é tradutor da Sagrada Escritura, diz com todas as palavras, que a palavra que estava em hebraico, escrita por São Mateus, porque São Mateus, ele escreve o seu evangelho para os judeus. E escrevendo o evangelho para os judeus, ele escreve na língua hebraica. O Evangelho de São Mateus, ele estava ali em hebraico e eles usavam a palavra ram. Tá? A palavra ram para eles, que significava irmãos de proximidade. Tá? Irmãos de proximidade ou irmãos que são muito amigos. Ou ainda, irmãos que são primos. Mas não eram filhos da mesma mãe. Inclusive a palavra fala, né? Todas as vezes que fala irmãos de Jesus, nenhum cita filhos de Maria, mas sim irmãos de Jesus. Depois a gente vai estudar isso aí. Né? E quem são? Agora vamos ver quem são esses irmãos que ele menciona no Evangelho. Esses irmãos, eles são filhos de Alfeu e de Maria de Cleofas. Cleofas era irmã de São José. Depois a gente vai ler futuramente, estudar sobre isso. Guarda bem esse vídeo. Eles são chamados de irmãos de Nossa Senhora. Que na verdade, eles são primos de segundo grau de Jesus. Tá? E nisso se percebe, nesse contato, nesses vocálogos, nesse diálogo, se percebe que entre os apóstolos escolhidos por Cristo, eles são ligados a Cristo
por parentesco. Existe uma ligação. Porque não foi aleatoriamente o convite de Jesus. Não. São Tiago, ele fica em Jerusalém, ele não se afasta de Jerusalém. São Tiago escreveu sua carta por volta do ano 45. 45 mais ou menos. A epístola de São Tiago, ou a carta de São Tiago, que é uma espécie de tratado moral para os primeiros cristãos. Depois você pega a carta de São Tiago, você lê, você relê, você estuda, tá? Isso que eu estou falando. Então, ele é um tratado, o que ele escreveu é um tratado moral para os primeiros cristãos. São Tiago escreve. A carta de São Tiago, ela foi enviada a todas as comunidades católicas. E no ano 62, tá, ele foi martirizado. De que maneira? Da mesma forma que Santo Estevão. São Tiago foi martirizado da mesma forma que foi Santo Estevão. Ele é preso, ele é levado fora da sinagoga e apedrejado. Da mesma maneira como Santo Estevão, ele não teve um julgamento. Ele não foi julgado, não teve um julgamento por Anás. E Anás era o sumo sacerdote daquela época. E Anás era filho de Caifás. E parte das relíquias de São Tiago, elas permanecem em Jerusalém. São Tiago, apóstolo, ele não foi um apóstolo missionário como os outros. Por quê? Porque ele permanece mais em Jerusalém. Ele permanece mais em Jerusalém, cuidando do povo dali. Após o ano 62, em Jerusalém, muitos males assolaram os judeus. Passaram uma crise terrível, após o ano 62. Quando Calígula, que era o imperador Calígula, quando ele morre, aí assume Cláudio, o imperador Cláudio. E eles vão passar fome em Jerusalém. E por conta desse episódio, os judeus, eles iniciam um processo de rebelião. Um processo de rebelião com a intenção de expulsar os romanos da região. E eles acabam conseguindo essa expulsão. Eles se organizam ali militarmente e acabam por expulsar os romanos. E com a expulsão dos romanos, eles estabelecem o rei da Judéia novamente. Mas dura pouco, né? Dura somente 1 ano isso aí. Esse restabelecimento aí. Dura somente 1 ano. Por quê? Porque o Vespasiano, ele assume. Vespasiano assumindo, ele vem e destrói todo o reino de Jerusalém. Todo o reino de Jerusalém foi novamente acabado com o Vespasiano. Destruiu tudo. E com isso é destruído o templo também de Jerusalém. A única coisa que permanece de pé é uma parte do muro externo do templo. A única coisa que permaneceu, que ficou de pé, nessa destruição de Vespasiano. A parte externa do muro do templo. Ou seja, a Judéia, ela acaba em nada. Ela vira um deserto. A Judéia se torna um deserto. Só após a conversão de Constantino é que começa a ter alguma importância. E com a conversão de Constantino, ele manda reconstruir novamente Jerusalém, o reino. Quando Constantino ele reconstrói o reino de Jerusalém, nessa reconstrução, nessa mexida,
ali se encontra as relíquias da cruz. As relíquias da cruz, ela foi encontrada por Santa Helena. Santa Helena, que era mãe de Constantino, inclusive rezava muito pela sua conversão, né? E Jerusalém, ela é reconstruída. Ela sendo reconstruída, iniciando assim o processo de revitalização da cidade. Ou seja, as pessoas começam a voltar a morar lá. As pessoas vão regressando para lá. As pessoas que fugiram, foram expulsas, elas começam a regressar. Porque a cidade antes estava quase deserta. Não tinha quase ninguém. E com isso, São João, irmão de São Tiago, filho de Zebedeu, primo de segundo grau de Jesus, não filho de Maria, como nós já vimos, ele permanece em Jerusalém. Depois, ele leva Nossa Senhora para Éfeso, São João. E por volta dos anos 42 a 44, nessa época ocorre a Assunção de Nossa Senhora, que é um processo que eu acredito que vocês já ouviram falar, que se fala que a igreja fala, né, da dormição de Nossa Senhora. Isso já nos primeiros padres, né? A dormição de Nossa Senhora. Eu creio que vocês já ouviram falar. Agora, por que dormição? É uma questão que ainda se encontra em aberto, tá? Não está definido. Mas acredita-se que a alma de Nossa Senhora, ela não se separou do corpo dela. E ela foi levada de corpo e alma para o céu, onde está até hoje, onde Nossa Senhora permanece, né, intercedendo por nós. Após a Assunção de Nossa Senhora, São João, o apóstolo São João, ele se torna bispo de Éfeso. Ele se tornando bispo de Éfeso, São João, ele vai se assemelhando-se a São Tiago Menor. Assim como São Tiago Menor teve um papel especial, São João também teve um papel especial na igreja. Ele permanece como bispo em Éfeso até o ano 81. É quando se inicia uma forte perseguição aos católicos pelo imperador Domiciano. Tá? Então, vocês viram, né, durante todos esses vídeos, a gravação desses vídeos, a perseguição dos imperadores, né, aos católicos, né? Nós sabemos que foram 4 dos imperadores que perseguiram a igreja. 4 imperadores que perseguiram a igreja. E cada um, ele foi pior que o outro. Nero, Domiciano, Diocleciano e Décio. Foram os 4 imperadores. Cada um pior que o outro. Aí, nisso aí que São João acaba sendo preso. Ele é preso nesse período, onde a maior parte dos apóstolos, eles já estavam mortos, já tinham sido mortos, né? Sacrificados vivos, né? Sofreram, né? Eles já estavam mortos durante o governo de Domiciano. Porque Domiciano ele era convicto de que ele era um Deus. Ele era convicto de que ele era um Deus. Justamente por não acreditar nos católicos. Os católicos, por isso eles o perseguiam, os católicos. Porque os católicos desfaziam do seu poder. Né? Eles não aderiram. Né? E com isso, ele manda prender São João. E São João, ele é levado de Éfeso para a ilha de Pátimos,
onde ele vai ser colocado em uma mina de pedras até o fim. Aí houve aquela parte que nós vimos no vídeo passado, né? Que ele foi colocado um tambor de azeite, né? Fervendo, e ele não morreu, né? Porque Deus assim quis, o permitiu, né? Porque o Império, eu pergunto, você sabe por que o Império Romano perseguia os católicos cristãos? Qual foi o grande motivo para essa perseguição? Primeiro, os católicos, eles acreditavam, e até hoje os católicos de verdade, né? Tem que acreditar. Os católicos acreditavam apenas em um Deus. Ou seja, eles e nós somos monoteístas. Acreditamos em um único Deus. E os romanos não. Os romanos, eles eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. E também tinham a ideia que os imperadores eram deuses. Os imperadores eram deuses e que deviam ser divinizados. Esse era o conceito dos romanos. E os cristãos, eles não aderiam a essa prática. Por isso eles eram acusados de ateísmo. Eram acusados como ateus. Eles praticavam ateísmo. E por isso a perseguição. O segundo fator é que a partir de Nero, tudo o que acontecia de ruim, os católicos eram culpados. Como nós vimos no outro vídeo também. Se o rio enchia muito, se o rio secasse, tudo que acontecia de ruim, eles culpavam os católicos. E terceiro, por conta dos católicos anunciarem a boa nova do Evangelho a todas as classes sociais, que eles conseguiam atingir a todas as classes sociais, ou seja, eles pregavam para os plebeus, eles pregavam para os patrícios, eles pregaram, anunciaram, levaram a boa nova para os escravos, para os clientes. Eles atingiram todas as classes sociais de Roma. E com isso, as pessoas mais importantes da aristocracia de Roma, a aristocracia romana, os mais importantes, eles começaram a ficar com medo. Medo de quê? Eles começaram a ficar com medo de os católicos criarem uma revolução dos escravos. Como aconteceu com os espartas, que foi comentado também, que eu comentei também no vídeo passado. Né? Eles ficaram com medo dessa revolução, de criar uma revolução. Né? Onde, se você se lembrar, que eu disse no vídeo passado, onde que os gladiadores, eles começaram a guerrear, matando, e eles faziam isso com a intenção de dominar Roma. Essa era a intenção deles. Toda essa guerrilha, essa matança, era a intenção de dominar Roma, que causou um estrago enorme na estrutura romana. E eles estavam com medo novamente. Eles ficam com medo que ocorra isso novamente. Os cristãos, eles eram culpados de serem ladrões. Eles diziam que os cristãos comiam criancinhas. Por quê? Porque eles ouviam, né? Eles ouviam, né? Ficavam sabendo, tomavam conhecimento que os cristãos comungavam o corpo de Cristo. Está entendendo? Eles falavam que os cristãos, eles faziam os rituais canibais. Foi assim. Foi assim, por tudo isso os cristãos passaram. Mas algo muito importante. A gente vê, por isso que nós temos a igreja hoje, temos esse ensinamento de 2000 anos. Por quê? Porque passando por tudo isso, eles não se venderam. Eles não negaram sua fé. Graças a esses homens de fé, esses mártires, que realmente tiveram um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro com Cristo. Graças a eles, hoje nós temos a igreja. Nós temos a fé de 2000 anos.
Agora, será que nós temos o mesmo amor por Jesus Cristo? Esse amor que tinha esses homens? Acho que nós precisamos rever a nossa vida. Se está em concordância com a palavra de Deus, com aquilo que nós falamos, né? Que nós possamos rever a nossa vida como os católicos, cristãos, que dizemos da Santa Missa, que comungamos o corpo de Cristo. E com isso a gente vai encerrando esse vídeo. Se encerra aí a vida dos apóstolos, né? E que Nossa Senhora nos proteja, nos guarda, né? E viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima.